atentado que tristemente aconteceu na região de Caxemira. Longe de um crime comum, isso também tem implicações geopolíticas. Um atentado terrorista numa região que fica na fronteira entre 3 potências nucleares, então, Paquistão, Índia e China. A gente vai passar primeiro pelos detalhes da apuração. Eu pedi que a produção não colocasse imagens gráficas, mas a gente tem imagens, então, das forças de segurança antes e depois circulando pela região de Jammu e Caxemira, no norte da Índia, nordeste do Paquistão e no extremo oeste da China também tem uma região fronteiriça disputada chamada Aksai Chin. Se o que eu estou falando está difuso, a gente já vai trazer o foco, vamos lá. Vocês veem algumas das imagens que vêm, então, da Índia e a gente passa pelos detalhes do caso. A apuração traz à tona o seguinte: pelo menos 26 civis, a maioria peregrinos hindus e turistas indianos de férias, foram mortos na manhã por terroristas em Jammu e Caxemira, no norte da Índia. 2 estrangeiros também estavam entre as vítimas. Cerca de 20 outras pessoas ficaram feridas quando terroristas armados dispararam contra homens, mulheres e crianças desarmados. Esse massacre é um dos ataques mais violentos nesse vale, em Caxemira, desde 2019, quando houve também outro atentado. Vamos chegar no histórico da situação. Essa região montanhosa é um vale conhecido como Mini Suíça, só dá para acessar de pé ou de pônei. Então é um lugar muito difícil de acessar também, inclusive para as forças de segurança. Segundo relatos, homens saíram das matas densas em uma área famosa entre trilheiros e casais em lua de mel, emboscaram as vítimas. Eles teriam se aproveitado desse difícil acesso ao local para atrasar justamente o acesso de forças de segurança que pudessem responder. Isso vem justamente no início da temporada de turismo e trekking, quando isso estava ganhando força, justamente no início de temporada. Então também se aproveitaram de um momento onde haveria mais vítimas civis. Se aproveitaram de um momento onde haveria mais vítimas civis, assim opera o terrorismo. As agências de segurança divulgaram retratos falados de 3 homens suspeitos de envolvimento. Ainda não está confirmado quantos eram os agressores, quantos terroristas participaram da ação. Vale a pena acrescentar que isso também acontece em um momento de mais atenção internacional ao país. O vice-presidente americano J.D. Vance, com a esposa, que tem pais indianos, e com os filhos, está em visita ao país, reuniu-se recentemente com o premier Narendra Modi, faz agenda, passou hoje pelo Taj Mahal. O próprio Narendra Modi, o premier que havia iniciado uma visita para a Arábia Saudita, depois de se encontrar com Vance, encontrou com Vance, foi para a Arábia Saudita, cancelou a viagem, está retornando ao país imediatamente. Quem assumiu a responsabilidade foi um grupo chamado TRF, The Resistance Front, é assim a sigla em inglês e como está circulando pelas agências de imprensa, significa a Frente de Resistência. A gente vai seguir com a sigla em inglês TRF, como tem sido divulgado, para facilitar também quem quiser se expandir a pesquisa a respeito do assunto. Eles assumiram a responsabilidade. Disseram que era uma retaliação a 85 mil certidões de residência para moradores não locais. Segundo eles, isso seria parte de uma estratégia de mudança demográfica nesse território. Segundo o comunicado desse grupo, a violência será direcionada àqueles que tentarem se estabelecer ilegalmente. Vale a pena a gente acrescentar o seguinte para entender do que se trata essa organização. Eu fiz o pedido de que a gente trouxesse um mapa da Enciclopédia Britânica e aqui está ele e mostra justamente a região de Caxemira, é essa em laranja no norte do mapa. Vocês conseguem também pegar um sentido geográfico, vocês veem aí o Paquistão, a Índia e no norte as regiões de Jammu e Caxemira. Jammu e Caxemira. Esse é o mapa do sul da Ásia. Para entender melhor essa situação, a gente tem que voltar lá atrás, em 1947, conforme se encerrava o governo britânico colonial sobre o subcontinente indiano no sul da Ásia. Quando havia a repartição, essa Índia que vocês veem aí era um país só com o Bangladesh e o Paquistão. Depois houve uma repartição com uma maioria islâmica no Paquistão e no Bangladesh. Na época eram só um país, tá? A partição do Bangladesh é outra coisa. Mas basicamente o Paquistão que vocês veem ali e o Bangladesh eram primeiro só o Paquistão, depois se repartiram 2. Primeiro era tudo a Índia. O motivo da separação era uma diferença étnica e religiosa. Na Índia com uma maioria hindu, no Paquistão com uma maioria islâmica. Muitos principados que havia, eram 565 na Índia, sob o governo colonial britânico, passaram a aderir ou ao governo paquistanês ou ao governo indiano. Alguns deles estavam em regiões fronteiriças e era uma situação onde majoritariamente eles conseguiam se identificar com alguns dos dois governos. As regiões de Jammu e Caxemira tinham um caso em especial. Era um monarca hindu com uma região de maioria muçulmana e tanto o Paquistão quanto a Índia entendiam que tinham reivindicação sobre a região.
Rapidamente conflitos se intensificaram e muitas vezes, quando Paquistão e Índia tiveram conflitos armados no passado, com 4 vezes que foram as principais, essa região estava no cerne dos acontecimentos. E gerou-se um ciclo de violência. Muitas vezes existe uma situação na qual, buscando proteger o que ambos os governos dizem ser populações ou hindus ou islâmicas por ali, gera-se algum tipo de violência. O outro lado revida e isso inflama mais e mais as populações de diferentes etnias por ali. Esse ciclo está de novo no cerne dos acontecimentos. Quem agora reivindica a autoria dos atentados? Quem é o TRF, essa frente de resistência? Muito bem, muita gente diz que apesar de se apresentar como um grupo independente, isso é uma fachada para Lashkar-e-Taiba. Lashkar, melhor dizendo, Lashkar-e-Taiba, LET, como é normalmente conhecida nos noticiários internacionais. Esse é um grupo que é amplamente conectado, amplamente no sentido de que ele comumente é associado. A gente agora faz uma ressalva de que eles, em termos de laços oficiais, negam isso, mas já houve no passado essa associação do governo paquistanês, então, utilizar esses grupos como uma fachada. Uma acusação que a gente leva com um grain of salt, como se diz em inglês, mas com essa ressalva, no sentido de que alguns relatórios apontam isso, existe questionamento sobre a substância das provas. Mas, de fato, elas têm um cunho islâmico e que têm mais alinhamento em termos de ideias com o governo paquistanês. Essa, sim, é uma afirmação com mais substância. Lashkar-e-Taiba. Ela foi banida em 2023 sob a Lei de Prevenção de Atividades Ilícitas na Índia. E ela é uma das organizações que também foi responsável anteriormente por atentados terroristas ligados à questão de Juma e Caxemira por toda a Índia. Essa região, melhor dizendo, esse grupo, que agora se apresenta como independente, apesar de ser citado internacionalmente como um grupo de fachada para Lashkar-e-Taiba, o TRF, a Frente de Resistência, se formou em 2019. O que aconteceu foi que o premier indiano Narendra Modi revogou o artigo 370 da Constituição da Índia, que garantia autonomia especial à região de Juma e Caxemira. Ao revogar isso, ele essencialmente acabou com o direito da região de ter sua própria Constituição e leis sobre temas como cidadania e propriedade de terras. E, então, passou a ser administrado, da perspectiva indiana, diretamente pelo governo indiano. Ainda existe a reivindicação territorial do Paquistão por ali. Vocês veem como o conflito étnico e fronteiriço rapidamente ganha novas dimensões. E como esse grupo, justamente aproveitando desse momento, com base no que aconteceu lá atrás, dando autonomia para o governo indiano sobre essa região, bem, é assim que esse grupo justifica o seu ataque. Vale a pena a gente acrescentar que o grupo tem se destacado no sentido de estratégias de recrutamento, com uma forte presença online, atraindo muitos jovens, buscando atrair jovens combatentes. Existem relatos que dizem que os primeiros combatentes desse grupo foram treinados no Paquistão, não claro se com algum tipo de movimento governamental ou se por outras organizações islâmicas atuantes ali no país. A fronteira, eles teriam cruzado a fronteira legalmente, retornando pela passagem de Vagar. Além disso, militantes bem treinados continuam sendo enviados a Caxemira pela linha de controle. Fica então um registro a respeito. A gente também tem uma apuração que passa por incidentes no passado, e a gente pode retornar então também às imagens a respeito do que aconteceu hoje na Índia. Não foi o primeiro atentado do tipo. O último grande desse gênero foi em junho de 2024, quando terroristas abriram fogo contra um ônibus que transportava peregrinos hindus. 9 pessoas morreram, 33 feridas. Em 2019, um atentado suicida matou ao menos 46 soldados da Força Central de Polícia Indiana. Foi reivindicado pelo grupo islâmico Jaish-e-Mohammed, baseado no Paquistão. Trazendo até um adendo, o Jaish-e-Mohammed também teve atritos com o governo Trump no passado, e antes desse grupo, o TRF, ser identificado como autor desse atentado de hoje, a especulação que rodava na redação era de, puxa, talvez tenham sido eles porque o Vance está na Índia. Mas não, foi uma outra reivindicação no final das contas. De forma interessante, a gente também traz as respostas que vêm, então, de líderes e chefes de Estado. A gente tem o que J.D. Vance falou. Usha e eu estendemos nossas condolências às vítimas do devastador ataque terrorista em Pahalgam, na Índia. Nos últimos dias ficamos encantados com a beleza desse país e de seu povo. Nossos pensamentos e orações estão com eles enquanto lamentam esse ataque horrível. Trump disse na sua rede social, o Truth Social, também, o seguinte: os Estados Unidos estão firmes com a Índia contra o terrorismo.
ministérios das relações exteriores também de outros países, incluindo Israel, se manifestaram. E instantes antes da gente ir ao ar, vem o seguinte: a Índia anunciou que todos os cidadãos paquistaneses no país com vistos SAARC, que é um tipo de visto para cidadãos membros da Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional, que inclui Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, têm que deixar o território em 48 horas. Que esse visto, então, seria visto como uma brecha de segurança, conforme a Índia responde. A gente acrescenta ainda que isso também tem um papel na instabilidade lá no centro da Ásia. A China também fica de olho, afinal de contas, tem uma reivindicação territorial em Aksai Chin, que faz fronteira com Caxemira e outras regiões da Índia.